1 Samuel 17, a partir do versículo de número 25, diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E aí ele faz uma segunda pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Meus irmãos, para a gente entender o que está acontecendo aqui, nós precisamos ter a percepção geográfica do lugar. Nós temos os exércitos dos filisteus acampados em Socó, e nós temos do outro lado o exército de Israel acampado em Elá. São dois exércitos chamados à batalha, convocados para a batalha e que se apresentaram para a batalha. Se você se apresenta para uma batalha, você tem um objetivo para atingir, então, que é batalhar, guerrear. Você não se alista para uma guerra, veste a sua armadura, empunha as suas armas e vai para o campo de batalha passear. Nós vamos para a batalha, para a guerra, para decidir o conflito. Mas aqui não, nós temos dois exércitos, cada um acampado de um lado, e entre eles tem um vale. E vamos ser sinceros, crente não gosta muito desse negócio de vale. Está no vale? Não é. Ninguém fala: eu estou no vale, estou na bênção. Geralmente a gente fala: estou no vale, estou na prova. E por vezes nós tememos o vale. Nós gritamos para Deus: tira-me do vale. Ou gritamos para Deus: Senhor, não permita que eu entre no vale. Afasta-me do vale, ou afasta este vale de mim. Porque por vezes a sensação do vale é que você está abandonado, que você está esquecido, que você está desamparado. Quantas vezes, mesmo depois de anos de ministério, anos gastando a vida em prol da obra, das pessoas, às vezes o desemprego vem, a enfermidade vem, a incapacidade vem, e a gente se sente no vale desprezado, esquecido, e se perguntando: valeu a pena minha caminhada até aqui? Ninguém mais se importa, ninguém mais se lembra, ninguém mais me ajuda. Já teve sensação assim? É o vale. O vale assusta. O vale não é tão iluminado quanto as planícies. A Bíblia dizia: no vale existe sombra de morte. Mas, irmão, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, com muita convicção, é: não tenha medo do vale. Quando nós lemos uma história que está registrada em 1 Reis, capítulo 20, eu só vou abrir um parênteses para dizer isso para você. Havia um rei muito poderoso chamado Ben-Hadad, rei dos sírios, e ele formou uma coalizão de 32 reis, 32 exércitos que se levantaram contra o exército de Samaria, capital de Israel. Era um contingente tão grande de soldados, tão poderoso, tão forte, que Ben-Hadad disse: olha, a gente não precisa nem lutar, só manda uma mensagem para o rei, dizendo assim: nos entregue suas mulheres, nos entregue seus filhos,
poupar as nossas vidas. Chega o profeta de Deus e diz assim: vocês não vão entregar nada, vocês vão guerrear, e o Senhor vai entregar o inimigo nas vossas mãos. E num contingente menor, menos arma, menos poderio, mas contando com a ajuda do Senhor dos exércitos, Israel foi para a guerra e botou o inimigo para correr. E quando eles estavam comemorando, o profeta disse: não comemorem ainda, porque ano que vem eles vão voltar. E eles vão voltar com uma outra estratégia, porque na reunião, na sala do inimigo, a conversa era essa: eles venceram porque eles lutaram num território que favorecia, eles lutavam nas planícies, e o Deus deles é bom de planície. Mas nós vamos voltar e nós vamos levar a batalha para o vale. No vale a gente é mais forte, no vale a gente vai prevalecer, no vale nós vamos derrotá-los, no vale Deus deles não vai poder fazer nada. Voltaram. E a Bíblia diz, irmãos, que nos vales mais de 107 mil inimigos caíram diante de Israel, e em toda a terra se ouvia: o Deus de Israel é Deus dos montes e é Deus dos vales. Não interessa o terreno, não interessa o território, não interessa a configuração da batalha, Deus continua sendo Deus. A minha estratégia muda, a minha tática muda, o meu armamento muda, mas o meu Deus não muda. Irmão, se é para ser na planície, vai ser na planície. Se é para ser nas montanhas, vai ser nas montanhas. Se é para ser no vale, vai ser no vale. Mas o Senhor estará comigo. O vale não vai me fazer desistir. Mesmo que a ameaça e a afronta que exista no vale seja grandiosa demais aos meus olhos, e às vezes, sejamos sinceros, você olha para o vale e a ameaça que o vale te oferta, te oferece, é realmente assustadora, gigantesca, além das nossas capacidades. Por que nenhum exército desce, nem de um lado nem de outro? Porque assim que os exércitos se acampam, desce no vale um homem chamado Golias. E Golias propõe um desafio. Por que guerra? Por que colocar os nossos exércitos em confronto, se nós podemos decidir a batalha aqui e agora, nesse vale? Eu me apresento como campeão dos filisteus. Entre vocês, israelitas, escolham um homem, o campeão de Israel, e ele vai descer ao vale e nós vamos lutar mano a mano, homem a homem. Quem vencer, garante a vitória para o seu exército. Tá fácil, não, é só alguém corajoso levantar. Irmão, é Deus de Israel, não é Deus dos filisteus que nós clamamos. E mais, cita o nome de algum filisteu famoso, você vai ter dificuldade. Golias provavelmente nem filisteu era um mercenário. Agora ainda a história de Israel até ali: Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Sansão, Jefté, tantos homens que Deus levantou. Será que no meio daquele povo não tem nenhum? Irmão, vamos olhar direitinho, vale? Vamos olhar de verdade para Golias. O texto ele nos dá alguns indicativos, algumas proporções sobre quem era esse camarada que queria resolver a batalha no mano a mano. Golias, 2,92 metros de altura. É pouca coisa? Ó, o irmão está ali, ó. Se você me desafiar com o mano a mano, eu não vou. E você não tem 2,92, eu tenho certeza que não. Porque ele é grande. 2,92 metros. Eu
fiz uma conta, considerando os critérios do IMC, que hoje se usa pela medicina. Alguém com 120 quilos vai ter um peso médio entre 186 e 210 quilos. É muito grande. Capacete de bronze, couraças de escamas de bronze. Só a couraça dele pesava 60 quilos. Cadeireiras de bronze, dardo de bronze pendurado nas costas. A arte da sua lança, ou a haste da sua lança, parecida com uma lançadeira de tecelão. Você já viu aquelas peças antigas, as pessoas fiando, a peça que movimentava os fios? Era uma máquina, era a haste da lança dele. A ponta da sua lança, que era feita de ferro, pesava 7 quilos e 200 gramas. A ponta da lança, e tinha um escudeiro na sua frente. O escudeiro de Golias já era mais forte que muitos soldados fortes do outro lado. Irmão, a ameaça do vale era real, era grande, era imponente. E às vezes eu leio o texto e digo: nossa, como o exército de Israel era covarde, que soldados covardes. Aí o Espírito Santo sopra no meu ouvido e fala: você já correu de coisa bem menor? Você já ficou com medo de gente bem mais pequena? Você já falou que não ia no culto e não veio, e não tinha nenhum gigante desse tamanho no meio do caminho te impedindo de chegar até a casa de oração? Você já correu de posição ministerial? Você já correu de cargo na igreja? Você já correu de evangelizar alguém com o Espírito Santo tocou no seu coração? Vai lá e fala de Jesus para ele, você não foi. Eram desafios menores e a gente tem medo. Imagina então ter que enfrentar o Golias, 2,90 metros, 200 quilos de puro músculo treinado para batalha, armado até os dentes. Vamos ser sinceros? Seria. Irmão, eu estava pensando comigo durante esse dia, falando: eu acho que eu ia estar entre os covardes, eu não ia descer, porque quem descesse no vale não ia colocar sua vida dele em risco. Se ele perde a batalha, todo o exército estava sentenciado, toda a nação seria derrotada. Era um peso muito grande, ninguém estava disposto a se expor e a expor tantas pessoas. Saul, ele tentou dar uma motivação ao seu exército. O homem que desceu lá, que se propôs a esse desafio: eu vou dar ele riquezas, eu vou isentar a família dele de pagar impostos pelo resto da vida, e eu vou conceder a mão da minha filha, a princesa Mical, em casamento. E mesmo assim, a conta que os soldados faziam era: se eu morrer, eu não vou poder gastar esse dinheiro. Se eu morrer, o que adianta? Está isento de imposto. E se eu morrer, nenhuma de mel eu vou poder ter. Melhor continuar solteiro, pobre e pagando imposto no governo. Aí ninguém decide, irmão. Porque quando a coisa é espiritual, o que o mundo oferece não motiva a gente. Aleluia. Você pode começar com interesse em alguma coisa, mas se seu coração não estiver no reino de Deus, se a tua fé não estiver alicerçada no seu Deus, se a tua convicção não estiver alicerçada na esperança do céu, a gente para no meio do caminho, a gente se assusta com o vale, a gente recua. Mas tem alguém que não é soldado, mas por uma situação que Deus cria, de repente ele se vê no meio da guerra.
Tem guerra que você não quer lutar, você está fugindo dela, mas o Espírito Santo está te pegando no laço e puxando. É para você. Outro não vai lutar em teu lugar, é para você. É nesse cenário que chega Davi. Ele foi levar comida para os irmãos. E quando ele chega, ele começa a ouvir os murmúrios dizendo sobre um homem que está desafiando os soldados de Israel. Ele começa a ouvir sobre os prêmios que Saul vai entregar. E a primeira pergunta que ele faz é: o que nos motiva? O que é que o rei está disposto a entregar para a gente para nos motivar? Todo mundo explica para ele isso, olha, vai casar com a princesa é linda, é maravilhosa, alguém vai casar com ele. Davi falou: isso não me interessa, a família não vai pagar imposto. Ele fala: isso não me incomoda, isso me interessa muito, porque meu pai já está velho, já pagou muito imposto, gostaria de ver não pagar mais. O rei vai dar riqueza. Opa, isso me interessa, porque é bom ter dinheiro no banco, né? Irmão, não é pecado ter dinheiro, não. Tanto que eu estou orando para ter, porque eu não tenho, né? Como Jesus, pretendo ter. Mas são coisas que nós precisamos para viver. São motivações válidas na terra. Nós lutamos por essas coisas. Nós trabalhamos todos os dias para levar o sustento para a nossa casa. Maridos, não é uma bênção chegar na nossa casa e encontrar aquela figura linda e maravilhosa das vossas esposas. Esposa, não é maravilhoso abraçar esse homem forte, valente, guerreiro, provedor do seu lar todos os dias? Não é bom ter alguém? É bom, irmão. A gente sonhou com isso. Sonhamos com princesas e príncipes. Todo mundo sonha. Não seria bom pagar menos impostos, ainda mais morando no Brasil? Mas é isso, a nossa motivação para estar aqui. Você veio nesse culto pedir riqueza? Você veio nesse culto pedir alguma coisa? Não, aqui nós viemos entregar, aqui nós viemos adorar, aqui no mínimo nós viemos devolver gratidão, adoração, louvor, porque lá fora essas coisas podem nos motivar, mas aqui dentro o que nos motiva é quem Deus é a presença dele, é o sustento dele. Ele é a nossa raiz. Por isso que nós continuamos aqui, irmão. Pavio fumegando, mas não apaga. Cana trilhada que não quebra. Prego batido, capota virada, não tem quem arranca a gente do lugar. Porque a nossa motivação não é dinheiro, a nossa motivação não é relacionamentos, a nossa motivação não é vantagens pessoais, a nossa motivação é viver com Cristo, amar Cristo, servir a Cristo, viver da presença, se alimentar da presença. E o nosso tesouro, a nossa recompensa definitiva é quando as portas do céu se abrirem e nós passarmos por ela. Então a nossa motivação é levantar todos os dias para honrar a Deus. Você não precisa ter dinheiro para isso. A minha conta azul no banco tem que honrar a Deus, a minha conta vermelha no banco tem que honrar a Deus. O meu check-up dizendo sua saúde está impecável, tem que honrar a Deus. O diagnóstico dizendo: filho, tem plano funerário? Não tem, faça. Tem que honrar a Deus também. Porque a pergunta seguinte que Davi faz é: em quem é esse tal filisteu incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo?
interessantíssima: quem é esse incircunciso filisteu? No primeiro momento parece que Davi está ofendendo, menosprezando, agredindo verbalmente ao gigante, que até um xingamento bonito, né? Incircunciso filisteu. Olha que xingamento evangélico. Olhar para alguém e falar: você é um incircunciso filisteu. Ô irmão, mas mais do que uma afronta ao inimigo, essa afirmação era uma mensagem, uma exortação para os amigos. Mais do que apontar o dedo na direção dos filisteus, Davi estava apontando o dedo na direção dos seus irmãos, da sua nação, do seu povo, dizendo: quem é o incircunciso filisteu que desafia o exército do Deus vivo, Deus de Israel? Porque a circuncisão era uma aliança entre Deus e Abraão, se estendendo à sua descendência. Dentro daquela família abraâmica, todo homem circuncidado lembrava que havia uma aliança entre Deus e o seu povo. Davi aponta para o inimigo e diz: ele é um incircunciso. O que ele está dizendo é: a aliança de Deus não está com ele, a aliança de Deus está conosco. Davi está dizendo: ei, vamos lembrar de que lado a gente está e de qual lado Deus luta. Nós vamos deixar alguém que não é aliançado, alguém que não está vivendo debaixo de promessas, afrontar a honra do nosso Deus, e nós vamos ficar aqui de braço cruzado? A promessa é nossa. Não foi para eles que Deus plantou uma terra que manda leite e mel e nos deu condição de conquistar. Não foi para eles que Deus fez uma promessa ao seu patriarca: tantas quantas são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Não foi para a família deles que Deus fez a promessa: através de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como assim? O incircunciso filisteu se levanta e por 42 dias desrespeita o povo de Deus, desrespeita ao nosso Deus, e ninguém aqui tem coragem de fazer nada. Entregamos a nossa honra ao inimigo e entregamos o vale ao inimigo. Talvez, e aqui eu apenas conjecturo, Davi possa ter dito aos seus irmãos: vocês já se esqueceram? Ele é o Deus dos montes e Ele é o Deus dos vales. Então Davi tinha uma convicção absurda que precisava ser ele. Qualquer um que entrasse lá ia ser vitorioso. Mas já que ninguém vai, eu vou. Como assim, Davi? Você é só um menino, Davi, mas eu vou. Eu vou honrar o meu Deus. Eu vou fazer a diferença pelo meu povo. E eu vou fazer bem feito. Irmão, tem gente que não tem capacidade de lutar. Tem gente que não tem capacidade de descer no vale. Tem gente que ainda não tem essa maturidade, não tem essa força. Mas a história da sua vida, os seus anos de caminhada, te prepararam para chegar neste momento. E você está pronto para descer em certos vales e lutar por certas pessoas.
derrubar o gigante nessa igreja sendo abençoada, derrubar o gigante e ver a sua descendência sendo abençoada. Está pesado, está causando medo no seu coração, mas nós já estamos aqui nessa noite. Olha só quem vem aí. Jesus vai descer ao seu lado neste vale, Ele vai segurar a sua mão, Ele vai guiar os seus pés, Ele vai proteger a sua mente, Ele vai blindar o seu coração. Às vezes a gente entrega o vale, irmão. O ser humano é engraçado. Tem gente que quando está tudo bem, ele acomoda, ele perde a sua comunhão, ele não ora mais, ele não busca mais, ele acha que não precisa vir mais na igreja, ele abandona tudo porque ele está bem. Aí quando vem a prova, aí ele se abraça com Deus, aí ele ora, aí ele pede para orar para ele, aí ele vem na igreja, quer fazer campanha. Tem gente que é o contrário. Quando está bem, ele está cantando, ele está louvando, ele está exaltando. E quando a prova vem, ele quer abandonar tudo, quer deixar as coisas, desiste de Deus. Oh, mas que bom seria se no meu melhor momento e no meu pior momento a minha adoração fosse a mesma, a minha convicção fosse a mesma. Oh, irmão, em nome de Jesus, não entregue o seu pior momento na mão do inimigo, e em nome de Jesus, não entregue o seu melhor momento na mão do inimigo, mas estando no monte ou no vale, entregue tudo a Deus, se aproxime de Deus, e de lá não se afaste, porque se no dia bom eu vivo em comunhão com Deus, eu vou estar preparado para no dia mau estar revestido de força e derrotar os gigantes que se levantam. E se no dia mau eu estou em comunhão com Deus, quando a bênção chegar, ela não vai tirar o meu foco, ela não vai tirar a minha comunhão, pelo contrário, eu vou ser abençoado para abençoar, e quem abençoa é mais abençoado ainda. E é por isso que tem gente que cresce, a gente fica olhando, sentindo inveja, gente que não deixa seu coração se corromper, porque lá no dia mau adorava, e quando Deus abençoou, continuou adorando. É na montanha e no vale, pior e o melhor momento é para Deus, para você não ser surpreendido, para o inimigo não te pegar no contrapé. Eu vou descer lá no vale, eu vou derrubar esse gigante. E a partir do momento em que Davi toma a decisão de descer no vale para enfrentar o gigante, ele vai ouvir algumas frases, digamos, um pouco desanimadoras. Por que você veio aqui? Com quem é que ficou as ovelhas lá no deserto, que era sua obrigação de cuidar? Você é presunçoso no seu coração animal. Você só veio aqui para ver batalha. Você não tem condição. Você é um menino. Nem a armadura serve em você. Não tem homem em Israel? Por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com pedaços de pau? Maldito seja você! Venha até aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E nós vamos ouvir essas coisas na nossa caminhada. Vai ter muita gente gritando no nosso ouvido. Para,
O gigante vai gritar contra você. Desce aqui. Vem cá. Vem ver o que é bom, vou te ensinar uma lição. E às vezes a gente acredita no gigante. Às vezes eu digo isso, irmão, que nós olhamos para o céu e dizemos assim: Deus, eu não consigo passar porque o gigante é muito grande. Nós estamos aqui olhando para o gigante. Olha o tamanho do gigante, Deus, olha o tamanho desse gigante. E Deus olha para a gente e fala assim: que gigante? Aqui, Deus, você não está vendo? Olha o tamanho desse gigante. E Deus lá de cima fazendo assim: que gigante? Que gigante você está vendo aí? Aleluia. Esse aqui, Deus, é enorme. E Deus falando: qual? Esse aqui? Oh, irmão, maior do que qualquer gigante é o teu Deus. Davi um dia estava no vale. Vou conjecturar aqui. Como os próprios irmãos testificam, ele cuidava de poucas ovelhas. Deus vai dizer para Davi mais tarde: eu te tirei de trás das malhadas. Malhadas pode ser um agrupamento de ovelhas, mas também pode fazer referência a ovelhas que nasceram com algum defeito, elas tinham menos valor, ovelhas com cores, com manchas. Então Davi cuidava de um rebanho pequeno. Rebanhos grandes tinham um suporte. O pastor precisava atravessar o vale, então ele vinha com o seu rebanho, e pelas montanhas vinham auxiliares, ajudadores, que olhavam lá de cima para o vale, olhavam lá na frente e alertavam ao pastor sobre perigos do vale. Ó, tem chacais lá na frente, ó, tem abismo lá na frente. Então eles gritavam para o pastor e alertavam o pastor. Esses olheiros das montanhas eram um suporte, um socorro, uma ajuda aos pastores dos grandes rebanhos. Mas Davi não tem isso. Então eu imagino ele caminhando pelo vale com as suas ovelhinhas, sem saber o que tem lá na frente. Não tem ninguém na montanha para gritar para ele, não tem ninguém na montanha a olhar por ele, não tem ninguém na montanha para alertar dos perigos, para livrar dos perigos. Eu fico imaginando Davi olhando para as montanhas e dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde é que vai vir o meu socorro? Não tem ninguém lá, ninguém vai me ajudar das montanhas, não vai vir voz de alento, não vai vir voz de socorro, não vai vir voz de alerta das montanhas. De onde o meu socorro vai vir? Aí eu imagino ele levantando os seus olhos um pouquinho mais para além das montanhas. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. No Salmo 23 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o pastor está comigo, o Deus de Israel está comigo, Ele é a minha proteção. Não interessa o que estão dizendo, não interessa o que estão falando. Eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. É o Deus que desde as eras remotas tem esmagado inimigos debaixo dos nossos pés com o seu poder. Quantos homens clamaram e Deus veio em socorro? Quantos exércitos maiores caíram? Quantos reis poderosos foram engolidos pela sua arrogância, quando um homem de Deus levantou a sua voz e honrou o seu Senhor? Não vai ser na minha vez que as coisas vão ser diferentes. E é por isso que depois de ouvir tantas palavras desanimadoras, chegou a vez de Davi falar. E aqui talvez tenha a maior lição de todo este texto para mim. Irmão, o que entra pelo meu ouvido não me define. O que entra pelo meu ouvido não define
minha comunhão. O que entra pelo meu ouvido não tem poder de me deixar mais fraco ou mais forte, exceto se for a voz de Deus. Até a voz de Deus eu tenho que escolher ouvir, aceitar e praticar. Agora, o que sai da minha boca diz muito sobre quem eu sou. O que estão falando de você não define você, mas o que você fala te define. Toda fofoca diz muito mais sobre o fofoqueiro do que sobre quem está sendo fofocado. O que sai da tua boca diz muito sobre a tua comunhão, diz muito sobre a sua adoração. Entrega as verdades do seu coração. E é aqui que Davi nos diz: primeiro eu vou falar do meu testemunho. Eu vou dizer do que Deus já fez pela minha vida lá no passado. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará da mão deste filisteu. Oh, eu tenho história para contar, você tem história para contar. Você já viveu experiências com Deus? Oh, você já está com a costa larga, você já de cara passa, você já passou de pé no lugar que gente que se diz muito bom não passaria ajoelhado, e você não passou porque você é melhor, não. Você passou porque Deus segurou a tua mão e te manteve de pé. Nós não cantamos aqui, tem raiz. Oh, irmão, você tem história. Pelo amor de Deus, não joga a tua história no lixo por causa de um dia ruim. Lembra do Deus que já te livrou de leões. Lembra do Deus que já te livrou dos ursos. E enfrenta o gigante com coragem, porque o mesmo Deus também te livrará. E aí ele faz uma menção ao seu presente. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você ousou desafiar. Ô, convicção hoje grande besta. Você acha que você está me desafiando? Você acha que você está me enfrentando? Dá uma olhada atrás de mim aqui, quem está vendo, ó. Você está olhando para a minha pequenez? Você está olhando para o meu tamanho? Dá uma olhada para o tamanho da mão que está sobre a minha vida. Está vendo essa funda aqui? Não é isso aqui não, não é isso aqui que ameaça. Não tenha medo da funda não, gigante. Davi tinha poucos anos de idade, era ruivinho, magrinho. Está vendo esse chassi de grilo aqui? Não é isso aqui que você tem medo. Não é o músculo que vai te assustar. O que você deveria ter medo é do nome de quem eu estou indo contra você. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu te matarei, eu cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra vai saber que existe Deus em Israel. Eu vou te derrotar, e não é toda a terra vai saber quem é Davi. Toda a terra vai saber que há Deus em Israel, o Deus que pega um menino e faz ele matar gigante guerreiro. Profecia nada sobre presente. Davi vai vislumbrar o futuro. E todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Você só é a ferramenta.
Você só é o fio da espada. Você só é a pedra na funda. Você só é a bala na agulha. A mão que atira, a mão que ataca, a mão que fere, a mão que golpeia é a mão do teu Deus. Então pare de se lamentar, se desanimar, deixar de fazer, apontando o inimigo para Deus e dizendo é por causa dele. Para de terceirizar a culpa para as pessoas, para as palavras das pessoas. Em nome de Jesus, tome posição. O que Deus te deu? A armadura que Deus te deu, uma pedra, funda, não interessa o que Ele te deu. É a ferramenta que você vai usar, é a ferramenta que você vai entrar no vale que é de Deus, e você vai vencer o seu inimigo na força de Deus, e todos saberão que existe um Deus no céu que luta pela sua vida. E quando isso acontecer, toda a glória é dele. E glória a Deus não divide com ninguém, a glória é dele. Mas Deus